Fidelidade nas pequenas coisas. Este é o tema do programa Discípulos e Missionários, que se inicia agora na nossa TV Canção Nova. Bom domingo para você, meu irmão, bom domingo para você, minha irmã. Eu sou o Padre Wagner Ferreira, da comunidade Canção Nova. Tenho a alegria de estar com você neste programa, para conversar sobre esse tema, fidelidade nas pequenas coisas, servir a Deus com o coração inteiro. Nós contamos com a presença, a palavra amiga de Dom Odilo Pedro Scherer, arcebispo de São Paulo, que, por sinal, está fazendo aniversário no dia de hoje. Então, Dom Odilo, bem-vindo ao programa Discípulos e Missionários e parabéns para o senhor. Muito obrigado, bom dia, bom domingo. Bem, coincidiu neste ano de fazer aniversário no domingo. E eu fico muito feliz, agradeço a Deus pela vida, agradeço a vocês pelas orações e saúdo a todos, sejam bem-vindos a esse nosso encontro dominical. Do Evangelho do dia, o Evangelho de São Lucas, capítulo 16, versículo 10, quem é fiel nas pequenas coisas, também é fiel nas grandes. E São Vicente de Paulo, cuja memória iremos celebrar no próximo dia 27 de setembro, diz: dê-me um coração humilde e simples, capaz de amar a Deus em tudo. Dom Dilo, no Evangelho, Jesus diz que não podemos servir a dois senhores. Como viver essa fidelidade a Deus em meio a tantas distrações e também seduções do mundo atual? Não podemos servir a dois senhores. A parábola que Jesus usa no Evangelho é muito forte, muito clara. E vai às consequências, depois explicando a parábola, diz: não podeis servir a Deus e ao dinheiro. Não podeis servir a Deus e a Mamona era o Deus do dinheiro. São as escolhas a fazer na vida, né? E, é claro, o amor ao dinheiro, a avareza, ela acaba sendo tão forte que o dinheiro, que o dinheiro representa, a riqueza, acaba obcecando o coração e tomando o lugar de Deus. Este é o problema, tomando o lugar de Deus e fazendo com que também os valores sejam invertidos. Muitas vezes, né, com o amor à riqueza, vai também muito desvio moral, né, no sentido da aquisição da riqueza, né? Pois bem, servir a dois senhores não dá certo, né? E mesmo no dia a dia da vida, por isso que existe nos contratos de trabalho a obrigação de ser fiéis ao contrato de trabalho com o senhor, um patrão, também na vida comum, né? Mas é claro, Jesus aqui se refere a servir a Deus ou aos ídolos, né? A outros ou deuses, aspas, porque outros deuses não há, que se propõem na nossa vida no lugar de Deus. No final, quem serve a dois senhores acaba se quebrando, né? Porque não é fiel nem a um nem a outro e ficará, no fim, na própria sorte. Agora, aquilo que segue nas palavras de Jesus é a fidelidade nas pequenas coisas. Isso é muito pedagógico também nessa questão de servir a Deus ou ao dinheiro. Então, se a gente quer ser fiel nas coisas grandes, a gente tem que ser fiel e aprender a ser fiel nas pequenas coisas, nos pequenos passos, nas pequenas decisões, nas pequenas questões, porque senão se a gente não é fiel no que é pequeno, a gente acaba se treinando para não ser fiel também nas grandes coisas, né? É uma questão de princípio que a gente precisa aprender e colocar dentro de si e aguentar as consequências. Quantas vezes este propósito não observado depois leva a tristes consequências, né? Bem, vou dar uma roubadinha só hoje. Aí resolve um probleminha, mas cria um outro, e depois, e agora, o que eu faço para resolver? Eu vou roubar mais um pouco, vai assim por diante, né? E a fidelidade também no serviço prestado, nos compromissos assumidos e assim por diante. Se assim é nas relações sociais, quanto mais
em relação a Deus. Verdade. Dom Odilo, hoje também a igreja recorda São Mateus, o evangelista São Mateus, que deixou tudo para seguir Jesus. E a tradição bíblica também diz que Mateus era um coletor de impostos, né? Então, ele também é, para nós, né, uma referência de como nós devemos viver nossa vida em forma missionária. Sim. Mateus, Levi, o publicano do Evangelho, né, que depois é Mateus, fez uma escolha. Uhum. Quando Jesus passou por ele, o chamou, né, usou de misericórdia para com ele, porque mesmo sendo um pecador público, ele olhou para ele com misericórdia e o chamou. Mateus viu aí uma chance, né, de uma retomada da vida dele, largou tudo, seguiu Jesus, né? Ele fez uma escolha que naturalmente implicou depois, cadê o dinheiro, cadê as suas benesses, né, com dinheiro, até o dinheiro desonesto, que os publicanos eram tidos como ladrões, que desviavam uma parte do imposto. Pois bem, mas fez a escolha, aceitou aquele olhar de Jesus, né, olhar de bondade misericordioso que o resgatou e daí para diante se colocou a serviço de Jesus e do Evangelho. Ele é o exemplo de pessoa que faz a escolha e fica firme na escolha, né, e, claro, a escolha certa no caso dele. Ele nos inspira, evidentemente, também naquilo que nós somos, né, no dia a dia chamados a fazer as escolhas certas e aguentar as consequências, é claro, na perseverança, que muitas vezes não é fácil, mas Deus dá a graça da perseverança àquele que quer continuar a perseverar no bem. Vamos acompanhar a participação aí de uma pessoa que faz uma pergunta para Dom Odilo. Dom Odilo, como ensinar as crianças e aos jovens a utilizar bem o dinheiro e os bens materiais sem apegos, né, mas com generosidade cristã e responsabilidade? Bem, eu não tenho crianças, né? Eu só posso repetir, né, os conselhos, né, da sabedoria, do Evangelho, da honestidade, enfim, da ética, da moral. Mas os pais, muitas vezes, saberão lidar com essa situação mediante os pequenos gestos, né? Os pequenos gestos educando as crianças para o uso do dinheiro. E a gente vê os pais fazendo isso muitas vezes. Talvez outros não fazem, mas os exemplos dos pais que levam as crianças para o shopping e dizem, olha, hoje você vai poder comprar alguma coisa neste valor. Agora, o que você comprar, você pode escolher, mas não pode passar disso. Então a criança já aprende, olha, tenho este valor à disposição, não é um valor infinito que eu posso gastar e não sei de onde vem. E depois dar um dinheirinho ao filho, mas fazer ele prestar contas de onde você aplicou. Você ganhou 50, onde você gastou? Faz a prestação de contas, onde você gastou, os 50. E assim ele aprende que o dinheiro é um bem que entra, mas é um bem que sai. Mas a controlar a saída, onde foi que gastei esse dinheiro? Então aprende a fazer justamente esse cálculo preventivo, enfim, educação financeira. Eu acho que não é uma boa educação financeira dar dar o uso solto do dinheiro às crianças, mesmo para quem tem muito dinheiro, né? E talvez, muitas vezes, é este o erro que se comete. Não, tem dinheiro à vontade, gaste, use à vontade. Não aprende a controlar o uso do dinheiro, depois como adulto não vai saber fazê-lo também. Estamos chegando ao final do programa Discípulos e Missionários e você pode entrar em contato conosco através do nosso e-mail, discípulosemissionários@cançãonova.com. E aí você pode dar sugestão de temas para Dom Odilo refletir conosco ou também fazer a sua pergunta, sanar a sua dúvida. A Canção Nova tem uma plataforma de streaming, basta acessar cnplus.cançãonova.com, cnplus.cançãonova.com, e acessando o programa Discípulos e Missionários, você pode também divulgar em suas redes sociais.
Dom Odílio, estamos chegando ao final do programa, sua palavra derradeira e a sua bênção, por gentileza. Pois não. Então, hoje, olhando para São Mateus, aprendemos também isso, né? Que, primeiramente, Deus chama a todos, né? Mesmo os pecadores, Deus olha com amor, com misericórdia, chama a todos e dá a todos a chance. São Mateus acolheu, né, a chance e reorientou a vida conforme o chamado de Deus. Por outro lado, é claro, a palavra do Evangelho de hoje também nos faz pensar justamente na questão da fidelidade, na correteza naquilo que fazemos. Quem é fiel no pouco é fiel no muito. A quem se confia alguma coisa e não é fiel, você não vai ter coragem de confiar algo maior. Isso é da ordem natural das coisas. Por isso, ser honrados, ser confiáveis, e por isso não mentir, não usar de falsidade, não embrulhar ninguém, né? Depois também não passar ninguém para trás, etc, etc. Tudo isso faz parte de um processo de educação que nós devemos nos impor para sermos pessoas de confiança, e a quem é fiel no pouco se dará a confiança sobre muito. A bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo, desça sobre vós e permaneça para sempre. Amém. Amém.